Olá pessoal, tudo bem, gente? Como está os estudos? né? Eu sou o professor Álvaro Thiago, eu sou o seu professor de ciências. Gente, a gente vai fazer aqui uma revisão, dos 3 conteúdos que nós já passamos, né? Que nós já vimos até então, tá certo? Então a gente vai mostrar em forma de um resumo bem rápido, né? Através de tópicos aqui, eu vou explicando para vocês, para que vocês possam, na verdade, assimilar mais o conteúdo, né? Fazer anotações, enfim, tá bom? Então a gente vai iniciar nossa aula agora. Já falando aqui, pessoal, de definições importantes. Você está observando aqui, ó, Ciências para o 9º ano, né? Professor Álvaro Thiago e as definições importantes. Nós vamos ver aqui. Pessoal, eu coloquei algumas, né? Que a gente já viu no início da aula, no início do nosso curso. Nós vimos aqui sobre conceitos, né? E a gente vai, na verdade, revisar outra vez isso aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Meus amigos, vamos começar aqui falando aqui da matéria, né? Então observe o seguinte. Vamos falar aqui um pouquinho aqui da matéria, certo? Que é o primeiro conceito. Gente, a gente sabe que quase tudo aquilo que nos cerca é considerado matéria, não é verdade? Exemplo, nós temos o ar que respiramos, né? A água, o solo, o ferro, o que mais? O ouro, etc. Então, pessoal, matéria, pelos nossos conceitos que nós sabemos, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Na verdade, ocupa um espaço no universo. Então, eu quero que vocês memorizem isso aqui, tá certo? Então, isso aí é o conceito mais simplório de matéria, tá certo? É um conceito que já vem sempre é o mesmo nos livros, tá bom? Então, é bem simples, ele deixa bem tranquilo para vocês. Tudo que tem massa e ocupa um espaço no universo é matéria. Tudo bem? O que seria o conceito de corpo? Pessoal, corpo já é uma porção limitada da matéria. Tudo bem? É aquela porção limitada da matéria. Imagine aí a matéria tendo aquela sua porção ali no espaço, na verdade, e ali você pode imaginar qualquer coisa como um corpo, né? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Agora vamos ver aqui o que é um objeto, né? Pessoal, objeto, na verdade, é um corpo, né? Já que nós falamos que o corpo é uma porção limitada da matéria, o objeto é um corpo produzido para quê? Para ser utilizado pelo homem. Professor, um exemplo de objeto. Sim, isso aí é o que a gente sempre fala em sala de aula. Gente, a madeira. A madeira é um tipo de matéria, não é, pessoal? Pois um pedaço de madeira constitui um corpo, não é? E eu tenho e quando eu pego e quando eu faço da madeira uma mesa, aí ele já vira um objeto, certo? Outro exemplo que eu poderia citar para vocês, quando eu falo do elemento químico ferro, ele é encontrado na natureza na forma de minério, na verdade, sem forma ou função definida, mas aí ele é chamado de matéria, né? Nós temos ali como matéria. Mas aí quando a gente vai numa casa de construção e você observa um prego, o prego, o que é o prego ali? O prego, pessoal, preguinho, né? Esse prego, ele já é a porção limitada dessa matéria, né? Ou seja, o ferro extraído desse minério. Ele é considerado o quê? E ao mesmo tempo eu tenho como um objeto, né? A água é matéria, né? Tudo bem. Já uma gota de água já é o que, pessoal? A água é matéria, já uma gota de água eu tenho como uma porção. Na verdade, é uma porção limitada de matéria. E aí, logo seguinte, eu tenho a água como um corpo.
é considerada um corpo. Tudo bem? Tranquilo até esses conceitos aí, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos dar continuação. Opa, só um momentinho. Vou voltar aqui. Meus amigos, então, gente, a gente sabe que esses corpos, como eu estou falando para vocês, eles podem ser formados por apenas um tipo de matéria, né? Assim como os pregos que eu acabei de falar para você, né? Que é formado o quê? Por ferro, né? Eu tenho outro exemplo, um tipo de matéria somente, anéis. Os anéis podem ser formados por prata, ou então por um conjunto de materiais diferentes, ou pode ser misturados, né? E muitas vezes nós temos alguns materiais que são formados muitas vezes pela união aí de muitas substâncias, que é o próximo conceito que a gente vai ver aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Agora vamos ao conceitozinho de substância, né? Vamos memorizar aqui o que é substância. Meus amigos, substância já é o quê? É um tipo, na verdade, ou espécie de matéria. Como assim, professor? Do qual o corpo é formado. Tudo bem? Então, nós podemos falar de exemplos, né? Eu posso dizer para vocês o seguinte, ó. Falamos do prego, o prego de ferro, né? Que são corpos formados pela substância ferro. E eu tenho joias que podem ser fabricadas da substância ouro, que são extraídas aí de alguns, por exemplo, alguns veios incrustados de rochas. Tudo bem? E aí a gente está vendo, né, que essa substância eu já tenho como uma matéria do qual esse corpo vai ser formado. Tudo tranquilo, pessoal? Belezinha? Vamos entrar aqui no próximo conceito. Vou apagar aqui. E a gente vai subir mais um pouco. Muito bem. E a gente vai falar agora, nós vamos falar de átomos e matéria. Átomos e matéria. Vamos lá. Vamos começar aqui. Meus amigos, átomos e matéria. Eu já falei isso aí nas aulas passadas, né? A gente começou, foi um dos primeiros conteúdos que nós começamos a estudar. Ok? Então, eu posso dizer para vocês o que é um átomo. O que é um átomo, né, pessoal? O que é um átomo aqui? Gente, na verdade, os átomos, eles já são estruturas que estão extremamente pequenas, né? Com quais são formados todos os materiais do universo. Professor, um átomo também pode ser uma porção indivisível, né? Uma unidade indivisível, sim. Falamos que quando a gente vai diminuindo a matéria, até chega um certo ponto que ele não pode mais dividir eu vou conceituar como átomo. Então a gente sabe que é uma estrutura pequena, né, no qual são formados todos os materiais. Mas existe uma exceção, né, uma exceção que nós temos aqui, a exceção que nós temos, pessoal. A nossa exceção é quem? Os gases nobres. Professor, os gases nobres, sim, aqueles da tabela periódica, né? O hélio, o neônio, o argônio, o xenônio, o criptônio, o radônio, certo? Na verdade, eles são materiais constituídos por átomos, só que átomos isolados, certo? Então, todos esses outros materiais eles são formados pela união de átomos. Aí eu tenho os gases nobres, eles são formados por átomos isolados. Tranquilo? Meus amigos, a gente sabe também que a formação das substâncias, a partir da combinação dos átomos, é semelhante, certo? Então, posso ter diferentes tipos de átomos que formam tudo, na verdade. Ou seja, na verdade eu vou ter arranjos de átomos
E aí eu vou tendo, através desses arranjos, eu vou obtendo aí uma substância diferente. Né? Eu poderia citar para vocês água, oxigênio, né? O cloreto de hidrogênio, enfim. Né? Mas vamos avançar aqui, ok? Meus amigos, aí a gente vai falar aqui dos estados físicos da matéria, né? Nós vamos falar aqui dos estados físicos da matéria. A gente sabe que na natureza, né? Na natureza, a maior parte da matéria ela encontra-se em 3 estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso, certo? O que determina o estado físico de um material é a intensidade das forças de interação entre as partículas que o formam. Tranquilo? E aí, eu falando um pouquinho aqui, eu tenho o estado sólido. Esse estado sólido, na verdade, eu sei que as forças de interação entre essas partículas, né? Os átomos, as moléculas, os íons, é muito intensa. E por esse motivo, né, o espaço entre elas é mínimo, certo? E aí nós podemos caracterizar isso aí como sólido. Tranquilo, meus amigos? Belezinha? Então aí vamos lá. Então, nós temos o que como características ainda? Nós temos aqui a grande resistência, né? A fragmentação. Então eles possuem uma forma e também possuem volume definido, certo? Os sólidos eles vão possuir essa forma aí, né? Ok? Sólido, né? Um exemplo aqui eu posso ter aqui um cubo de gelo, por exemplo, certo? E aí nós sabemos que ainda posso classificar esses corpos sólidos. Eu posso chamar também corpos cristalinos e eu posso chamar também de corpos amorfos. Professor, eu não entendi. Sim, se eu quero classificar os sólidos, o que são corpos cristalinos? São os sólidos verdadeiros, ok? No quais essas espécies químicas aqui elas vão estar arranjadas em forma geométrica definida. Tudo bem? E aí eu tenho um exemplo, são chamados exatamente de cristais. E aí eu tenho o sal de cozinha, que eu posso dar exemplo como cloreto de sódio, que é o NaCl, certo? Tranquilo, meus amigos? Beleza. E eu tenho também os corpos amorfos. O que são esses corpos amorfos? Pessoal, esses corpos amorfos são sólidos também, né? Agora, esses átomos, eles vão se agrupar de maneira, digamos assim, desordenadas, certo? Eles não apresentam uma forma geométrica bem definida, certo? E eu posso dizer também que eles estão desordenados. Eu poderia dar um exemplo também para vocês, um pedaço de cera, por exemplo, seria mais ou menos esse sentido. Um pedaço de piche, né, de pista, por exemplo, você observa que ele não tem essa forma geométrica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Mais ou menos nesse sentido. Vamos passar aqui para o estado líquido, né? O estado líquido. Como é que é as forças de interação aí do estado líquido? Pessoal, essas forças entre essas partículas, elas são menos intensas que no estado sólido, certo? Por isso o espaço entre elas vai ser maior. Então as partículas apresentam-se, na verdade, relativamente distantes entre si. Então os líquidos eles não apresentam forma e volume definidos, que a gente sabe. Eu posso ter, nesse exemplo, eu posso citar aqui um copo de água, né? Então um copo de água aqui. E aqui eu vou ter lá as moléculas, tá bom? De H2O aqui, ó. Beleza, pessoal? Então tem 1 litro de água, que é nosso exemplo aqui mais simplório, né? Então a gente sabe que ele vai ter o formato do copo, né?
Se a gente colocar essa água numa jarra, o seu formato ele vai mudar. Se eu colocar numa jarra, ele vai mudar o formato, não é? Tranquilo? Então, esse é o nosso estado líquido, né? E vamos falar aqui um pouquinho aqui do estado gasoso. Pessoal, são conceitos relativamente fáceis. É só você imaginar o que a gente está comentando aqui. Olha lá, o gasoso. Pessoal, nesse estado gasoso, como é que é a força de interação? As forças de interação entre essas partículas, elas são muito pequenas, certo? E aí o que está acontecendo com elas? Elas são relativamente afastadas uma das outras. E bem afastadas, né? Os gases, eles não apresentam forma, não apresentam volumes definidos, né? Então, eu posso dizer para vocês que o gás ele apresenta uma forma de recipiente que o contém, né? Devido à pequena força de atração entre as suas moléculas. Então, ele pode se expandir e ocupar um volume de um recipiente, né? Por exemplo, um balão, né? Você enche o balão, né? O menino adora balão, né? Dá valor. Então, observe o seguinte, aí eu vou ter partículas o quê? Elas estão soltas aqui e bem afastadas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Gente, outra coisa também interessante que a gente fala nos nossos conceitos importantes é sobre alguns fenômenos físicos e fenômenos químicos, né? A gente sabe que fenômeno é qualquer mudança que ocorre com a matéria, certo? Ou seja, alterando o seu estado físico e também transformando a sua estrutura interna, ou seja, mudando a sua composição química. Eu posso dizer para vocês que se eu falasse de fenômeno físico, é aquele que ocorre sem que haja uma transformação na composição do material, na sua essência, certo? Por exemplo, eu tenho lá, a gente fala lá o cubo de gelo, ele está sólido, mas aí quando ele entra lá no estado de fusão, na verdade, o gelo começa a se derreter, ali não deixa de ser água, pessoal. Ou seja, ali não teve uma transformação na sua composição do material, certo? Ele apenas mudou de estado físico, mas continuou sendo água. Então ali é um fenômeno físico, ok? Beleza. Agora o que vem a ser o fenômeno químico? O fenômeno químico nós já temos uma transformação que altera essa estrutura química da matéria. Por exemplo, a queima de um papel. Queimou o papel, virou cinza, pronto. Ali você já pode ter certeza que você não vai conseguir recuperar aquilo ali de novo. Porque no exemplo acima nós temos a água, que eu posso colocar de novo na geladeira e ele ficar sólido de novo. Agora o papel queimado não. Tudo bem, pessoal? Então eu posso dizer que apresentou um caráter irreversível, certo? Então ela não vai voltar ao que era antes. Tudo bem? Tudo tranquilo? E outra coisa também, eu posso também chamar de fenômenos químicos, são chamados também, a gente chama também de reações químicas, tudo bem? Então é porque eu não tinha colocado aqui esse tópicozinho, e eu lembrei aqui dos fenômenos físicos e químicos que são importantes para a gente, beleza? E agora a gente vai entrar aqui, pessoal, nas propriedades fundamentais da matéria. Eu tenho aqui para vocês que essas propriedades da matéria, né, elas vão ser divididas aí em três tipos. Eu tenho as propriedades gerais, que vocês estão vendo aí, ó, as propriedades específicas, e eu tenho as propriedades funcionais, certo? Vamos ver aqui sobre as gerais, né? Vamos ver aqui sobre as gerais. Meus amigos, essas propriedades gerais, que eu falo gerais da matéria, elas apresentam um conjunto das características, ou seja, inerentes a qualquer tipo de matéria. Como assim, professor? São elas, eu tenho extensão, o nosso exemplo, a massa, a impenetrabilidade, né? Indestrutibilidade, eu posso falar também disso aí,
né? Que é essa indestrutibilidade, eu tenho lá, eu posso chamar de divisibilidade, tá bem? Porosidade, compressibilidade, né? Que ou seja, aquela forma de expandir, né? Nós chamamos de expansibilidade. Então, isso aí tudo são propriedades. Por exemplo, professor, extensão, quando você falou de extensão. Pessoal, a gente sabe que toda matéria, ela ocupa lugar no espaço. Então, a medida desse espaço ocupado é o seu volume. Então, eu sei que ele tem uma extensão, certo? Professor, e a massa? A massa falamos que é a porção da matéria que forma o corpo. Então, a massa de um corpo é obtida por meio de balanças. A gente sabe que isso aí, a gente já vê isso aí no nosso cotidiano. Tranquilo? Beleza? E aí, como é que eu represento isso aí? Como é que eu represento essa massa? Na verdade, pessoal, eu tenho lá como quilograma. Professor, o que seria o que nós chamamos de impenetrabilidade? Gente, impenetrabilidade, quando eu tenho dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo lugar. Por exemplo, você tem lá um copo de água e aí eu vou jogar uma esfera aqui dentro desse copo de água. Pessoal, tem condição disso aqui? Eu posso ocupar essa esfera nesse copo de água? No momento que eu coloco essa esfera, que ela vai para o fundo do copo, eu sei que o nível da água vai aumentar, certo? Certo? Ou seja, até derramar, mas os dois não ocupam o mesmo lugar, verdade? Eles não podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo lugar nesse espaço aqui. Então a gente chama isso aqui de impenetrabilidade. É uma das propriedades gerais da matéria. Tudo bem, pessoal? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui um pouquinho para cá aqui para vocês. Quando eu falo divisibilidade, e também chamamos de indestrutibilidade. O que é isso? Pessoal, a matéria pode ser dividida? Sim, né? Eu posso dividir a matéria em porções menores, certo? Pelo fato das propriedades do material serem mantidas após essa divisão, né? Por exemplo, um pedaço de madeira, você vai cortando, né? Tranquilo. Então ali eu posso dizer que eu posso ter essa divisibilidade. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar aqui. Meus amigos, o que seriam essas propriedades específicas, né? Propriedades específicas. Vamos ao seguinte, voltando aqui, falando sobre a natureza dessas substâncias, a gente sabe que ela é determinada aqui por um conjunto de específicos de propriedades. Exemplo, eu posso dividir essas propriedades específicas em físicas, ok? Eu posso dividir em organolépticas, e eu tenho também as chamadas químicas, ok, pessoal? Por isso aí recebe esse nome de específicas. Tranquilo? Essas físicas que nós estamos mostrando aqui, né? Essas propriedades físicas, a gente sabe que é o conjunto das seguintes características que nós conhecemos. Por exemplo, eu tenho lá temperaturas de fusão, ebulição, né? Calor específico, densidade, massa específica, o que mais? Eu tenho dureza, né? Ductibilidade, maleabilidade. Tudo bem, pessoal? Então a gente sabe, falando de... Existem alguns materiais que são maleáveis, outros que são mais... tem uma resistência maior, são dúcteis, não é verdade? Tranquilo? E também eu posso falar também dessas propriedades físicas. Eu tenho lá as mudanças de estado físico, ok? As mudanças de estado físico, que aí eles podem mudar de estado físico, ou seja, motivado por quem? Pela variação de pressão ou também de temperatura, certo? Eu posso citar para vocês aqui, quando eu falo de
passado aqui para vocês aqui o seguinte, meus amigos. Vou colocar aqui no rabisco, quando eu falo em mudança de estado, a gente sabe que nós temos os 3 tipos. Estado da água, por exemplo, sólido, líquido e gasoso. Ok? Como é que eu chamo essa passagem do estado físico para o estado sólido para o estado líquido? Eu tenho uma fusão. Ok? Do estado líquido para o gasoso, né? Eu tenho o que? Estado líquido para o gasoso, eu tenho chamada vaporização, né? Chamado a vaporização, né? E essa vaporização eu posso ter 2 tipos: a calefação de forma rápida e a evaporação de forma lenta, né? Então, exemplos aí de roupas no varais, elas vão sofrendo, ou seja, a roupa está líquida, molhada ali naquele ponto, e ela vai passando do estado líquido para o gasoso de uma forma bem lenta, que nós chamamos de evaporação. O gasoso, pessoal, do estado gasoso para o estado líquido, eu vou chamar isso aqui de condensação, certo? Condensação. É o exemplo lá das nuvens, né? Ok? O gás se transformando em líquido e, na verdade, ocorrendo lá em forma de chuva. E do líquido para o sólido, eu tenho chamado a solidificação. Tudo bem? É quando eu coloco água na geladeira e aí um copo de água no congelador, ele vai possuir aquela forma sólida, né? E eu tenho a passagem do estado sólido para o gasoso ou vice-versa, né? Que eu vou chamar isso aqui de sublimação, certo? Sublimação. Então, gente, é importante vocês memorizarem isso aqui, beleza? Mas voltando ainda para as propriedades que nós estamos falando das físicas, né? As propriedades específicas, e dentro delas estamos falando das físicas, né? Que eu já falei para vocês aqui, né? Professor, outra coisa, o calor específico que você falou, né? Gente, esse calor específico é uma quantidade de calor, né, que é necessário aqui para aumentar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de massa de uma substância, ok? Então, para cada tipo de substância é necessário uma quantidade específica de calor. Então, essa é uma das características que nós estamos falando específicas físicas. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas vamos avançar aqui nas propriedades. Nós estamos falando aqui das específicas, né? Falando aqui das físicas, das organolépticas, né? E das químicas. Meus amigos, essas propriedades que nós chamamos de organolépticas, né? São propriedades que certas substâncias têm de impressionar os nossos sentidos. Nossos sentidos como a cor, o sabor, né? Que mais? O odor, o brilho, né? E aí nós chamamos isso aí de propriedades organolépticas, tudo bem? Então que fique bem memorizado aí com vocês esses conceitos importantes. Vamos lá. Vamos voltar aqui. E as funcionais? Deixa eu apagar. O que seriam as funcionais? Para a gente poder encerrar nossa aula aqui, né? Meus amigos, as funcionais vão se referir a características químicas das substâncias, certo? Que características são essas? Por exemplo, ou seja, aquelas que reagem, né? Ou seja, aquelas que reagem, como elas vão se comportar. Aí eu tenho um exemplo, substâncias inorgânicas, por exemplo, elas são agrupadas em 4 funções químicas, né? Só relembrando para vocês, eu tenho lá as inorgânicas, eu tenho lá o ácido, base, sal e óxido. Isso é um assunto que a gente vai ver mais na frente, tudo bem? Se tiver oportunidade eu vou mostrar para vocês isso aí. Então, pessoal, então são, por exemplo, ácidos. Quando eu falo de ácidos, né? Ácidos recebem esse nome por quê? Porque eles estimulam que as células, por exemplo, as células da nossa língua, né, que nós chamamos papilas gustativas, produzem sabor ácido, ok?
Então, esse estímulo ele se deve a uma reação química. Então, as bases, quando eu falo de bases, já tem outras características, né? As bases, elas já produzem um sabor adstringente, como das frutas, né? Que ainda não estão maduras, por exemplo. Os sais são salgados. Os óxidos, eles não possuem sabor definido. Então, pessoal, quando eu falo de funcionais, eu estou falando de ácidos, eu estou falando de bases, eu estou falando de óxidos e eu estou falando de sais. Tranquilo? Beleza? Então, tá aqui o nosso resumozinho básico, né? E aí, pessoal, beleza, gente? Gente, a gente espera ter ajudado os alunos, né? Com esses resumos, vocês podem estar voltando à aula, podem estar fazendo anotações, pode estar repetindo o vídeo várias vezes. Também não esqueça também com o auxílio do seu material, certo? Pegue o livro, faça a leitura, né? O que você não entendeu, vai no vídeo, vai nesse vídeo aqui, tenta, porque eu tenho certeza que algumas coisas que não é abordado em certos livros pode estar aqui, tá bom, gente? Então quando eu vou passar esse assunto para vocês, eu sempre começo, eu não estudo só para um livro só, né? Eu pego uns 3 livros diferentes, vejo o que é que tem de mais importante e aí a gente vai, na verdade, selecionando alguns tópicos que eu acho interessante e a gente possa passar aqui para vocês, tá bom, meus amigos? Então, tudo de bom, tudo tranquilo e vamos à luta. Valeu!